Está gravando. Isso aí. Então, o item 34 do Justiça Divina. Lugar depois da morte. Reunião pública de 29/5/1961. Primeira parte. Capítulo 7º, parágrafo 1. Muitas vezes, perguntas na terra, para onde seguirás quando a morte venha a surgir? Anseias, de certo, a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas? Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz da escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo, atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre a pastagem, onde se resfocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo detido para observações, quando solto, volve a imundície. A abelha retida em observação da apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se deseja saber quem és, observa o que pensas, quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera, depois da morte, examina o que fazes contigo, mesmo nas horas livres. Bacana, hein? Olha, profundas reflexões cabem nessa lição, né? Nessa lição. Nessa lição. Muito interessante. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre, de algum trecho que achou poderia destacar? Eu fiquei pensando quando, na verdade, eu fiquei presa quando fala assim, no passarinho, né? Que está preso, né? Numa gaiola e que se solta, né? Ela vai voar. Aí eu fiquei presa aqui pensando. Num estudo atrás, eu até questionei a situação de por que pessoas espíritos passam tanto tempo num estado de penúria, sabe? Se tem outros espíritos que poderiam estar ajudando. Aí eu fiz essa reflexão. Eu acho que foi até Égida que falou assim, porque todo mundo tem o seu tempo para isso. Aí eu pensei, o passarinho, quando ele é criado, fica numa gaiola muito tempo, você abre a gaiola, ele não consegue voar de imediato. Por
porque ele está preso, né, à situação em que ele estava vivendo. Então, Ficou ele vai levar condicionado, né? tempo. Ele ficou condicionado e vai levar tempo para ele descobrir que ele consegue voar realmente e ir embora, ter uma outra vida. Me Exercitar remeteu a suas isso. asas, né? Isso, me remeteu a esse estudo lá atrás. É interessante. Boa recordação. E é isso mesmo. Ele faz uma comparação aí, Emmanuel, faz uma comparação da nossa vida com dos animais, né? Ele faz aí uma série de considerações, né? Pode subir um pouquinho, quando ele fala lá em cima que a criança anseia pelo colo materno, né? E é o que o aconchego que ela busca, né? É o que a criança sempre quer. E comparando com todas as outras coisas que ele falou aí, a gente vai exatamente para o lugar onde a gente se sente confortável, lugar de conforto, lugar de prazer, lugar onde a gente deseja estar. Então, a gente vai exatamente para onde, como ele colocou aí, o cavalo, a cobra, vão para os lugares onde, nas horas vagas, ele quer, deseja estar. E nós seremos assim também. Se a gente, dependendo do que a gente pensa, né, nas horas vagas, né, e, segundo os nossos desejos, é exatamente para onde a gente vai ser atraído. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Isso aí. Está pensando... Chacu, eu fico com o último. Como que é? Deixa eu voltar lá, bem no final. Volta lá no final. Bem, se deseja saber quem és, observa o que pensa, quando está sendo bem. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examine o que faz contigo mesmo nas horas livres. É como se a gente tivesse, eu penso assim, quando não estão fazendo nada em casa sozinho, pensando assim, como se a gente estivesse pensando, igual lá quando a gente morre, né? Gente, eu não sei falar muito assim, igual vocês falam. Não se preocupa com isso não, Joana. Tudo que se fala aqui é aproveitado. Deixa o coração falar. Deixa o coração falar. Exatamente isso aí que eu ia falar, Francisco. Quando a gente morre, chega lá, a gente fica pensando em tudo que poderíamos ter feito, não ter feito. Igual quando a gente fica sentada assim, de vez que a gente para em frente do mar, assim, fica imaginando. Se nós estamos pensando coisas boas, fazendo uma viagem, olhando né? o mar, fazendo aquela viagem, é a mesma coisa quando nós chegamos, assim, meio ainda atordoado, meio sem saber. Depois que passa aquele topor, né? Aí fica pensando, poxa, podia ter seguido esse caminho. Então, é o que você está pensando. É tipo assim, qual é a bagagem que você está arrumando para chegar no lugar que você quer, né? É isso que ele pergunta lá no início, né? Sim, foi essa última. E esse aqui me pegou muito, esse final aqui, com esse dizeres assim, né? Qual é a bagagem que nós estamos eu estou muito assim, qual é a bagagem que nós estamos preparando, como nós estamos preparando aqui. Não é dizer que nós vamos chegar lá o bambambam do bambambam, mas pelo menos nós estamos estudando, aprendendo a lidar com nós mesmos, porque é muito difícil lidar com essa nossa ira, como se diz? Nós temos muita coisa que fazemos de outras vidas
A gente tem que aparar muitas arestas ainda, João. Que estamos aqui no estudo, muitas. botando um pouco para fora. O bom é que a gente já sabe o que tem que fazer, né? Assim mesmo que eu sinto. Isso aí. Desculpa aí, não, eu esteja... Ô, Joana, não se desculpar de nada, minha filha. Nós estamos aqui estudando. Faz parte do estudo, né? Claro, isso faz parte do estudo. Tudo que se fala aqui é aproveitado. Não fica com receio de falar, não. E outra coisa, ninguém vai fazer crítica a quem quer que seja. Quem somos nós para criticar alguém? De forma alguma, nós não vamos criticar ninguém, não existe isso aqui. Pode falar à vontade, vamos conversar sobre os temas que são trazidos, e a gente vai até se exercitando, nós vamos nos exercitando. Não tem ninguém aqui que saiba mais um do que o outro. Eu não sei mais do que ninguém, e acredito que todos nós estamos no mesmo nível de aprendizado. Somos aprendizes. Todos somos aprendizes. Mas isso que a Joana... Pode falar. Não, acho que fui eu que falei, não sei. Não, eu estava aqui, esse final, principalmente, é uma chacoalhada na gente, né? Daquela chacoalhada de você parar assim, e eu acho que é importante a gente refletir, e não é só a questão quando a gente está sozinho, só com os nossos próprios pensamentos. É para a gente começar a observar como é que a gente se porta no nosso dia a dia, com as outras pessoas, no trato com as outras pessoas, né? O que a gente está fazendo, qual é o comportamento da gente, né? Eu acho que acho que a reflexão maior é essa, porque quando a gente está sozinho, a gente está divagando, né? É um tipo de pensamento. Mas como é que a gente está se relacionando com o nosso semelhante? Que tipo de sentimento a gente tem em relação, né, àqueles, muitas vezes, que nos fazem oposição ou aqueles que nos desagradam, né? Que quando você está sozinho, refletindo, né, é a sua preferência como a Égida falou, né? Onde está o teu coração, né? É o teu tesouro. O teu tesouro está no teu coração. Jesus que falou isso. Não, sim. Claro. Lembrou. Você retransmitiu, né? Então, assim, no nosso dia a dia, né? Que a gente sente em relação aos acontecimentos, né? Como é que a gente se comporta? A gente vê uma coisa, a gente faz aquele pensamento de xingamento, ou você para e olha e pensa para o indivíduo, seja lá quem for, e fala assim, espera lá, deve ter uma razão para ele ter feito aquilo. Então, é o vigiai, né? É o vigiai e orai. No dia a dia, sempre, sim, né? Sim. Porque para onde a gente vai, né, vai ser na faixa em que a gente vibra, quando a gente desencarnar. Então, se a gente vibra numa faixa de raiva constante, ou numa faixa de, vamos dizer assim, de fofoca, vamos dizer, você vai para onde que o seu comportamento se coaduna. Então, não tem como fugir disso, né? É na faixa em que você vibra, não tem como. Exatamente. É desse jeito. Muito bom. E chamou a atenção aqui na parte em que ele fala que toda pessoa humana é aprendiz, na escola da evolução, né? Todos nós temos somos constrangidos ao cumprimento de certas obrigações, compromissos, responsabilidades, né? Todas as vicissitudes passadas pela vida. O dever, no entanto, é impositivo da educação.
tudo que nós vamos aprender, como nós estamos num estágio ainda bastante infantil, nos é imposto, né? E dentro dessa educação, o que eu achei interessante é isso, que nos obriga a parecer o que ainda não somos, porque não estamos educados ainda, né? Então... Estão em processo, né? Mas não, ainda não. Em processo. Então, na medida em que vamos fazendo essa educação do espírito, é que realmente vamos nos tornarmos livres, porque aí já não mais precisamos da imposição, não faremos mais, não assumiremos mais os compromissos, as nossas responsabilidades, não executaremos, digamos assim, as leis por imposição, e sim por amor. Aí já seremos realmente quem somos. Mas enquanto isso não acontece, nesse processo educativo, nós ainda temos muito verniz, porque a gente sabe o que deve fazer. Aí eu não consigo repetir aquela fala do Paulo, né? A gente sabe o que deve fazer, mas ainda não consegue fazer. É isso aí. A gente tem consciência, né? Mas não conseguimos ainda. Não conseguimos fazer ainda. A disciplina antecede a espontaneidade. Exatamente. Né? Fala isso. Na questão de disciplina, o interessante é que a mudança começa quando você já começa a se observar. Enquanto a gente vai respondendo automaticamente, a gente ainda não cogitou de mudança. Mas quando você já observa o modo com que você responde os estímulos externos, quando você se observa e percebe que não deveria ter feito aquilo, já é o início da mudança, porque a partir dali você vai exercitando cada vez mais. É verdade. Agora, tem um grifo aí que o Chacur fez, e não ouvides assim, enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. O que nós que não podemos fazer é esquecer que existe um tempo a nosso favor para que a gente possa se iluminar e enobrecer não só os nossos pensamentos, mas as nossas atitudes. Isso mesmo. Como a Yolanda estava falando, né? Da imposição da educação nesse momento que nós estamos nos exercitando para o aprendizado, para armazenar em nós um conhecimento, para que esse conhecimento possa nos fortalecer e nos tornar maiores no nosso futuro. Estamos plantando hoje, nós estamos plantando. E esse momentozinho que nós estamos aqui, de uma hora e pouco, é uma sementeira. Esse tempo é uma sementeira. E nós estamos plantando nessa sementeira. Vamos colher isso no futuro também. Não só agora já estamos colhendo, mas vamos colher isso também no futuro. Isso vai ser altamente benéfico. E a gente lembra sempre de uma outra coisa, né? Aparentemente, nós estamos aqui com 13 participantes encarnados. Entretanto, devemos lembrar sempre que no mundo espiritual existe aí uma gama imensa de irmãos que vêm justamente estar conosco nesse aprendizado, vamos dizer assim, singelo, onde nós, com toda simplicidade, nos apresentamos aqui para que todos possam compreender e caminhar nessa mesma estrada. Temos certeza disso. Com certeza, eu também tenho essa certeza, porque tem vários corações da mesma faixa de entendimento nosso que estão estudando o que nós estamos estudando. Exatamente. Estão em rede com a gente. Aqui, tendo que aprender as mesmas coisas que a gente, né? Quer falar, né? Isso aí que eu grifei aqui que você comentou, Egil, porque lá no final ele fala que nas horas livres nossas, nós vamos saber onde nós vamos estar do aproveitamento dessas horas livres. É isso que ele está falando, para iluminar esse tempo das nossas horas livres. E o que seriam essas horas livres? Essa hora que nós estamos aqui, a gente podia estar fazendo outra coisa, e nós estamos preferindo estudar.
Verdade. É verdade. Eu Com quero. com relação ao tempo, eu tenho até um poema que eu fiz com a preocupação do aproveitamento do tempo. Fala aí para gente, cadê? Não dá tempo, nós não vamos estudar hoje, então. Bom, nós estamos estudando. Uai, nós Aí. estamos estudando. Então, peraí, deixa eu buscar aqui, que eu não sou igual a Egeu, não. Não vai de cabeça, não. Pega aí. Sobre o tempo? É sobre o aproveitamento Isso aí, do tempo. Acho que eu cheguei a ler seu poema. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo... Ah, tá aqui, achei. Quanto tempo há? Quanto tempo temos? Quantos olhos fechados? Quantos ventos soprados? Quantas vidas vivemos? Quanto vale um abraço? Quantas luzes acesas? Quantos danos e perdas? 1000 estrelas no espaço. Quem me dera voltar no espaço e no tempo, reviver o momento e o roteiro mudar. O que é de fato o amor? Se constrói ou se aprende? É sentimento ou é repente do elemento criador? Quanto tempo falta para queimarem serpentinas, para fecharem-se as cortinas, para sofrermos a malta? Amar é se doar sem restrição. Ensina o Filho do Homem. Aliviar o que os consome é ver um Deus em seu irmão. Não podendo voltar assim, diz um cisco de Uberaba, é agora começar e fazer um novo fim. Quanto tempo temos para mudarmos num segundo, para vencer o homem velho, para deixar o cemitério, para herdar o novo mundo? Quanto tempo há para aprendermos a viver, para ganhar em se perder e a verdade enxergar? Quanto tempo há para alcançarmos o cúmulo, para aprendermos a amar entre o berço e o túmulo? Quanto tempo há? Emmanuel diz que o tempo é agora, né? Agora é o tempo. Né? Eu Entre quero. o berço e o túmulo, né? Parabéns, Chico. Lindo, Muito bonito. muito lindo, Bom, Chico. Chico Muito tá- bonito. Chico, Muito lindo, hein? Chico Inspirado. está congelado. Chico está congelado. Eu estou congelado? Chico. Pode Tá. tirar daqui, Egeu? Ou você desligou? Eu tirei aqui, Egeu. E eu acho que a internet do Egeu que está ruim, hein? Eu Travou, né? acho também. Eu estou Já congelado ainda, não? quer falar, hein? Ah, Oi? é verdade. Oi? Helena quer falar. Fala, Helena. Eu quero falar sobre o item não nos propomos nivelar homens e animais. Isso. Sobre esse item, hoje eu estava lendo aqui no livro Além da Morte, e fala assim: o mineral, o vegetal, o animal, o homem, o anjo, todos caminhamos pelas rotas sem termo, para um único fim, a perfeição. O primeiro sonha, o segundo sente, o animal sofre, o homem conquista e cresce, e o anjo sublima-se. Quando eu li esse pedaço aqui do livro, eu falei assim, eu vou pedir a alguém que me esclareça. E aí, quando começou, que eu vi esse item, eu falei, será que é a mesma coisa que está falando? Fiquei com aquela dúvida. Eu queria, assim, um esclarecimento, se é realmente a mesma coisa. Aqui ele fala, não nos propomos nivelar homens e animais, porque ele vai começar a fazer uma comparação. Ele vai fazer uma comparação como que os animais se sentem, né? Aí ele fala do cavalo, que ele está atrelado ao carro, ou à carroça, ou à charrete, né? Mas quando alguém solta ele, o que ele faz? Ele corre para a pastagem. Ele corre para aquilo que é o foco dele. O foco do cavalo é correr para a pastagem. E aí ele começa a fazer isso tudo, né? Falando sobre cada tipo de animal, até chegar em nós. O que a gente faz nas horas livres, né? Agora, com relação a isso que você leu,
é porque tem uma expressão, agora eu já não me recordo onde está, se é no Livro dos Espíritos ou se foi o Leon Denis que falou, porque começa lá no princípio inteligente, nos minerais. Então, ele fala que nos minerais ele está... Leon Denis. Oi? Leon Denis. Leon Denis, você podia Leon falar Denis. aí, Gil? Você voltou aí, você podia falar, você lembra? O homem dorme no mineral... Não, ele dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal e no homem... Ele desperta, alguma coisa assim. Dorme no Não, ele acho que dorme no mineral. Espera aí, deixa eu achar aqui. Vai falando aí que eu vou achar aqui. Então, Helena, eu caí. Oi? O processo evolutivo, né? Aí ele tá. Isso que você leu aí, Helena, está na descrição do processo evolutivo, que o princípio inteligente ele começa lá no mineral, depois ele vai desenvolvendo no vegetal, depois ele desenvolve mais um pouco no animal, aí já tem aquele instinto, e depois, quando chega no homem, ele desperta porque ele já começa a ter o livre-arbítrio. Então, isso que está escrito aí é o desenvolvimento da evolução, como que ela vai se processando, desde o mineral até chegar na fase hominal, que é no ser humano. E aqui ele fala essa comparação dos homens e animais, que ele não estava propondo nivelar o homem com o animal, mas ele queria fazer uma explicação para comparar, que cada animal tem o seu foco, quando ele está livre. E o nosso foco, quando você está falando da liberdade dele, depois do trabalho, né, o que ele faz, né? Isso, exatamente. O animal, por exemplo, depois do trabalho, o que ele faz, né? Exatamente, porque o foco dele é aquele. Ele quer ficar livre para correr para o pasto, o cavalo. Fala aí, Gil. Peraí, deixa eu ver aqui, só um instantinho, hein? Eita, mundo bom, hein? Por isso que, Helena, ele fala do aproveitamento do tempo, né? Ele fala aqui, não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo em que te pertence. Ou seja, o tempo que pertence a nós quando livre, nós temos que iluminar esse tempo, enobrecer esse tempo com coisas que vão nos elevar para patamares mais altos. Se nós observarmos, todos os animais, quando se viram livres, eles voltam exclusivamente para sensações, satisfações físicas. Comer, volta para o ninho, volta para a colmeia, volta... Né? É o foco dele, né? Exatamente. E nós, como seres maior dentro da criação aí, né? Uhum. Devemos enobrecer esse tempo e sermos livres para alçar voo, para ir mais alto e não voltarmos em busca das nossas sensações puramente físicas. Exatamente. Por o seguinte, fala, não ouvides assim enobrecer, né? Uhum. Fala, Gil. Eliminar o tempo. A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Isso aí. Entre cada uma dessas fases, existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos. Assim, a teoria espírita da evolução considera o homem como um todo formado de espírito e matéria. A própria evolução é apresentada como um processo dialético de interação entre esses dois elementos primordiais, o espírito e a matéria. Tanto na ciência como na filosofia, essa teoria da evolução segue o mesmo esquema. Na religião, a encontramos no Oriente. O próprio Gênesis, livro da Bíblia, como já vimos, admite essa teoria, apresentando-a em termos simbólicos. Deus fez o homem do barro da terra. Atualmente, com os trabalhos famosos do padre, não sei lá o de que, lá das contas, até mesmo o catolicismo, a evolução se impôs em termos aproximados da teoria espírita. Então, na planta,
a inteligência dormita, o animal sonha. Só no homem acorda. Desperta. Estamos acordados? Lindo, Quase, muito bonito. quase acordado. Nossa, Quase acordados. lindíssimo. Amei. Ai, ai. Tira Foi aqui, ótimo. Gil. Ei, Gil, estamos Hein? sonolentos. Pode tirar? Eu não sei se alguém mais... Eu não ouvi o Fernando, rapaz. Fernando, me ajuda, Fernando. O senhor Arnon não falou nada. Pô, senhor Arnon, fica tranquilo, tá? A casa é nossa, hein? Eu estou bem tranquilo, estou ouvindo bem. Na hora que o senhor quiser falar também, pode falar. Com certeza. André também, se Muito quiser obrigado. falar, pode falar. Sônia. Mas eu achei interessante aqui, Estamos Gil. todos iguais aqui. Achei interessante quando diz: falar, se Fernando. desejas saber quem é, observa o que pensas quando está sem ninguém. Que é quando você aí tira as máscaras, né? Está sozinho, e aí não tem conversa. Você com você mesmo, né? Aí não tem conversa, né? Você com você mesmo. Você não tem que estar, você não está aí ligado ao ambiente externo, né? Onde você tem que, dentro daquelas obrigações que já foram citadas, aí é quando aflora realmente, e com esse estudo, com esse trabalho do autoconhecimento, é que realmente a gente consegue, de uma forma verdadeira, ver as nossas tendências, né? Como alguém disse, nessa vibração é que você vai procurar, né? Então é nesse momento que você realmente consegue ver ali, não tem como esconder, né? A sua realidade. Se você busca conhecer sem ser complacente com as suas próprias falhas, virtudes, né? É ver realmente quem a gente é. Então, se deseja saber quem é, fica sozinho, que aí você vai ver o que você está pensando de fato, quando você não está vinculado às obrigações, às pessoas, os aspectos gerais do nosso cotidiano. E se queres conhecer... Enquanto a gente fica pensando... exatamente. Se deixa sozinho, tem até uns ditados. Isso que nem a Yolanda falou, quando Exato. você não está dormindo, né? Porque quando você dorme, você nem reconhece isso, né? Você não chega nem a pensar, não tem nem esse pensamento, essa consciência do teu eu, né? É um trecho, isso aqui é muito bacana, isso que nós vimos hoje, sinceramente, que nós estamos vendo. É bem, se você analisar ponto a ponto, é muito sério. Até em relação ao tempo, nossa, eu me peguei pensando, sinceramente, o que você vai fazer do tempo que te resta, né? Não importa o que já passou, mas o que te resta. O que você vai fazer? Você vai iluminar ou não? Você vai aproveitar? Vai fazer o bem? Olha, é impressionante. Nós não precisamos nem perguntar para o espírito superior, né? Para onde que eu vou a hora que eu desencarnar? Você mesmo vai ser conduzido por você mesmo. Não, e eu fico pensando assim, olha, mesmo pensando assim no nosso lar, caramba, como que eu tenho medo desse umbral, viu? Eu tenho muito medo do umbral. Precisa não, Cléo, a gente vive em um. Eu cheguei a essa conclusão, Edna, uma época atrás aí, que eu já estava vivendo no umbral. Pois é, mas que eu tenho medo do umbral, eu tenho, mas eu vou ter que, de qualquer forma, eu me pego fazendo essa reflexão aí. Poxa, mas eu não fiz mal às pessoas. Eu procurei fazer o bem, e procuro fazer o bem, mas eu não sei até que ponto, né? Porque a gente já viu mais atrás um pouquinho, que depende também do que você fez para outra pessoa, depende do que a intensidade com que essa pessoa sentiu o que você fez com ela, né? Então, eu acho que essa semana mesmo nós vimos isso, ou a semana passada, né? Depende muito do que a pessoa vai sentir ou sentiu em relação ao que você fez para ela, né?
Então, olha, a gente tem que pensar muito mesmo. Olha, o fato da gente ficar sozinho com a gente mesmo já é uma coisa muito difícil. Eu, por exemplo, eu me vejo sozinha refletindo sobre as coisas que eu penso, né, as coisas que aconteceram, as coisas que eu posso vir a fazer, eu tenho preocupação com meus pensamentos. Sabe? São pensamentos mesquinhos, pensamentos egoístas, pensamentos, sabe? É difícil a gente admitir isso. Mas, infelizmente, eu ainda estou nessa zona bem inferior. Eu fico com medo Não de se ficar preocupa, sozinha. não, que nós todos estamos assim, entendeu, Sônia? Sabe? Egeu, Nós uma coisa todos de estamos assim. eu tenho vergonha. Mas nós todos. Eu Mas maqueio, isso é um eu bom maqueio sinal. meus pensamentos. Eu maqueio, eu finjo que não estou vendo aquilo, não estou sentindo aquilo, não estou, sabe? É uma coisa assim, muito difícil. Imagine quando a gente partir, quando a gente estiver frente a frente com a nossa consciência, não, o que nós fizemos. Ô, Sônia, mas essa semana também nós vimos que a gente não pode se martirizar pelo que nós já fizemos, né? Não, eu não me martirizo, não. É quando eu paro sozinha, que eu reflito, fico pensando o que eu posso fazer, o que vem na minha cabeça. De repente, eu fico assim, meu Deus, eu ainda sou capaz de pensar essas coisas, tirar esses pensamentos da minha cabeça. Mas eu não me martiro com isso, não. Mas eu estou te colocando para você a mente que as pessoas têm, né? Quando fica sozinho por si mesmo, eu fico com vergonha dos pensamentos que eu tenho às vezes. Não é uma coisa diária, mas às vezes tenho vergonha de maquinar alguma coisa. Né? Lembramos sempre o seguinte, entendeu, Sônia? Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. O fato de estarmos nos esforçando não significa dizer que nós já vencemos. Nós vamos cair, vamos levantar. O importante é que a gente sempre esteja disposto a levantar. A gente vai cair outra vez? Vai cair. Vai levantar? Vamos levantar. Vai cair outra vez? Vai cair outra vez. Quantas vezes? A gente não sabe quantas vezes nós vamos cair. Não existe ninguém no mundo, que possa assim dizer, eu sou infalível, eu já estou no grau máximo de evolução. O único que esteve aqui conosco, que poderia ter falado isso não falou. E não falou, foi Jesus. Ele, sim, poderia ter dito, eu estou realmente pronto para o que acontecer. No entanto, ele não falou nada sobre isso, mas deixou evidente que ele já é um espírito de uma elevação crística, né? Que para onde nós também iremos. Mas para chegarmos até lá, nós vamos ter que cair, ralar os joelhos, sarar o joelho, cair outra vez, ralar o cotovelo, ralar o rosto, e vão levantar quebrar e vão cair. A perna. Isso aí, quebrar o pé, como eu estou com ele aqui quebrado agora, e vamos em frente. Egeu, por isso que o Chico Xavier ele adorava aquela música que fala levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Exatamente, é isso aí, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vamos caminhar. O ruim é quando você cai e não tem coragem de levantar. Eu digo sempre o seguinte, eu não tenho medo de desencarnar. Eu vou ter que chegar lá com a cara que eu tenho, não tem jeito. Eu não vou mudar nada. Quando eu chegar lá, sou eu mesmo. O que eu vou fazer? Eu acho também que eu não tenho... Eu penso que eu não tenho medo do desencarne, não. Não tenho medo, eu estou preparada. Claro. Agora, não sei... É claro que não estou... Fala, Jean. Não, pode falar. Eu não sei como é que eu vou me olhar, né? Eu não sei como é que eu vou me olhar, né? Eu repito o que o Wallace falava. Ele disse que tinha vergonha, né? Vergonha. Eu tenho vergonha de desencarnar. Medo eu não tenho. Olha, eu vou ser sincera, sabe? Aí é boa, viu? Eu tenho medo, sim. Eu assumo que eu tenho medo, porque eu não quero ir agora, não. A gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que pensar o seguinte também. Ninguém quer ir.
nós já caminhamos alguma coisa. Não somos ainda aquela perfeição que pretendemos ainda, mas já caminhamos alguma coisa. Com certeza, um pouco melhor do que estivemos em outra encarnação, já estamos. Então, não podemos menosprezar demais. É lógico que precisamos ainda muita coisa mudar. Mas já caminhamos alguns passos. Pelo menos agora tranquila. Eu fiquei mais tranquila com toda essa questão. Vou tirar o compartilhamento. Faz favor. Eu fiquei mais tranquila. Quem está falando? Quando eu assisti numa palestra, não lembro de quem foi que falou, que quando Judas morreu, Jesus foi até ele e falou. Aí ele falou, mas o Senhor veio até mim? Vim. Falou que foi até ele para mostrar que ele não estava só. Aí ele falou, mas você vai permanecer aí. Mas eu só quero te dizer que você não está só. Quer dizer que Judas ia ter que passar, que tinha que passar, mas não estaria só. Depois que eu ouvi isso, eu fiquei mais tranquila. Bom, alguém vai lá até mim e vai me ajudar. Então, eu fiquei mais tranquila. Sempre terá alguém para poder ajudar. Isso, sempre terá alguém para ajudar. Até mesmo o André Luiz. E sofreu, mas teve alguém que foi lá. Eu confesso que depois que eu ouvi isso, eu fiquei mais tranquila. Eu falei, bom, agora eu tenho certeza que eu posso... Agora eu posso morrer, né, Helena? Eu falei, agora eu posso ir, porque a saudade vai ser grande mesmo que sempre... Agora não, menina! Mas peraí. Agora nós temos que trabalhar. Agora tem muito serviço aí para fazer, né? Tem muito trabalho para nós estamos nos preparando para isso. Para sofrer menos. Mas fiquei tranquila, confesso que eu fiquei tranquila. O Zé Grosso, uma vez na reunião, estava falando assim para a gente, né? E lá o pessoal estava falando, negócio de desencarnar, não sei o que mais lá e tal, não queria desencarnar. Aí Zé Grosso, na brincadeira dele, que é sempre muito brincalhão, né? Mas sempre as brincadeiras deles tinham uma finalidade, né? Um fim, né? Não era uma brincadeira de jogada no lixo, né? Uma brincadeira que resultava em movimentação até de energia, né? Ele falava assim, hoje vai ter uma partida de futebol. Eu estou querendo escalar alguém aqui. Alguém quer ir? Ninguém quis ir, ué. A partida de futebol ia ser lá no plano espiritual. Então, ele falou assim, tem uma partida de futebol hoje, aqui onde eu estou. Aí alguém está querendo jogar, eu posso escalar. Ninguém se manifestou. Quando ele já escalava, né? Pois é. Ele já chegava e dizia, você está escalado. É igual o padre perguntou aos fiéis na igreja, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Ele, quem quer ir agora? Ninguém levantou a mão. É por aí. Mas o problema é que eu acredito que seja assim, mais ou menos assim. Você dá uma leve adormecida e você já está do outro lado. Você já se vê do outro lado. Aí é que tá. Aí você vai... Como é que você vai dizer... Caramba, eu morri ou eu vivi? E agora? Não, aí o negócio... Oi, titio. Você já fez isso tantas vezes, não sabe como é que faz? Pois é, aí é que tá. Mas o problema não é esse, titio. Não saber como é que faz. O problema pois é, não lembrar, né? Não lembrar. Não, o problema é não saber para onde eu vou. O problema é esse. Você pode ter certeza que para algum lugar você vai. Mas o Emmanuel deu a dica aqui, ué. Nós vamos para aquele lugar onde a gente gosta de ficar das horas livres. Ele falou aqui agora. Não, eu gostaria de chegar num local onde tivesse um monte de criança. Agora eu não sei se eu vou ter lugar lá, né, Clarice? Nas horas livres eu gosto de cozinhar. O que eu vou fazer lá do outro lado, cozinhando? Gil, tem muita gente para comer lá, tem que cozinhar lá também. Tem sopa lá para fazer? Tem sopa para dar para as crianças, para os enfermos. Se tiver chão para limpar, eu também estou aqui, estou à disposição.
Eu faço qualquer Você não coisa. viu o que você mesmo falou do Palhano? Tem muito mais trabalho do lado de lá. Ó. Mas, Muito gente, mais trabalho a que a gente gente possa brinca com imaginar. isso. A gente brinca com isso, mas teve uma mãe, uma senhora que, essa daí, mas isso é verdade mesmo. Ela, inclusive, ela era muito amiga da minha irmã mais velha. Ela dizia para a filha dela assim: ah, não, minha filha, eu, sinceramente, eu já estou muito cansada de trabalhar, não aguento mais trabalhar, não. A gente trabalha muito nesse mundo. Ah, tomara que eu parta, porque pelo menos lá eu não vou trabalhar desse jeito. Aí tá, ela desencarnou. E ela veio conversar com a filha dela e disse: olha, minha filha, eu estava muito enganada. Se a gente trabalha aí nesse mundo, você pode ter certeza que aqui a gente trabalha é muito mais, mas é muito mais mesmo, tá? Pois é. E a filha dela falava sempre isso, que a mãe dela estava trabalhando muito, mais muito. E aí a gente volta e pensa. Trabalha mesmo. Graças Feliz, a Deus né, tem trabalho. de quem trabalha. Deixa eu aproveitar a aposentadoria. E lá não tem aposentadoria, não, né, Tem no seu não? Tem não. Nem aposentadoria, nem férias, nem Férias também não tem, licença. licença. Mas Descansa em pouco, compensação, tá? Muito em compensação eu vou ter meu lugar, com certeza. Não, eu tenho minha posição mais ou menos. Não sei para que aposentadoria. Não sei para que aposentadoria. Você trabalha o dobro dentro de casa. Você Pois é. Ah, minha filha. Mas aí aqui está, mas a situação é o seguinte, quando você trabalha, quando você está ali trabalhando, dependendo do seu trabalho, a sua mente está a mil, que você não consegue relaxar. Aí, Graças a Deus, eu não tenho mas, trabalho. aí você tem, por exemplo, uns dias de folga, de férias aí, pelo menos você relaxa a sua mente e dá um tempo para outras coisas na sua vida, dentro de casa. Leonice, a única coisa que eu não estou fazendo aposentada é prova. O resto, minha filha... Mas, Yolanda... Quem disse que não está? Quem disse que não está? Mas é aquela prova égida que a gente carregava aquele monte debaixo do braço para corrigir, né, Yolanda? As provas agora são nossas. Yolanda, você julgava muito os seus alunos? Quê? Julgava muito as provas dos seus alunos, Yolanda? Eu sempre fui muito complacente, eu era muito rígida ao dar as aulas, mas eu nunca fui em reprovar aluno, porque eu achava que ele tem chance até o último minuto. Toda a escola nova que eu ia, assim, nossa, coordenador ficava já me olhando pelos pés, né? Ah, mas eu também. Eu pegava no pé dos meninos, de todas as formas, se ele não entendesse, eu inventava 1000, mas eu tinha que dar conta daquilo. Aí, na hora das provas e na hora dos conselhos, eu puxava todo mundo, porque o aluno, para mim, sempre tinha que ter oportunidades. E tem mesmo, Yolanda, olha só vou complementar, gente, bem rapidinho. Eu dei aula lá no Leonel Brizola, Santa Rita, no EJA à noite. E tinha lá barra pesada, né, à noite, até porque tem os que a juíza manda para lá para estudar, que a gente nem fica sabendo se é mesmo propriamente, né? Todo mundo é igual. Mas tinha uma menina muito, muito levada, mas muito levada, e eu não tive coragem de deixar essa menina reprovada. Merecer por nota, ela merecia, mas eu pensei assim, mas que diferença vai fazer, meu Deus, eu deixar essa menina retida aqui? Aí conversei com o professor de matemática e vamos deixar essa menina passar? Vamos. Aí deixamos. Um ano depois eu cheguei na sorveteria com meus filhos, quem eu encontro lá e dou de cara lá, e ela gritou de lá, oi, professora! Lá dentro, entendeu? Trabalhando na sorveteria, tomando conta do caixa, e eu fiquei, eu disse, olha, graças a Deus que eu não deixei essa menina reprovada.
Pois é. São os benefícios que a gente pode proporcionar, né? Esse aí são vamos dizer assim, as coisas, né, que a gente vai colocando na mala, que a gente vai preparando ao longo da vida para o retorno. São esses materiais, né? Não material matéria, mas é o material espiritual que a gente vai colocando. Que causa muita felicidade na gente, né? Sim. Muita. Ó, eu estava falando em Zé Grosso, aí eu abri um inário que eu tenho aqui e abri em cima de uma página aqui, ó. Nós vamos cantar essa música aqui, eu acho que vocês nem conhecem. Alguns aqui conhecem. Aliás, acho que vários aqui conhecem. Vamos ver. Zé Grosso, irmão querido, bom semeador, teu caminho tão florido esplende amor. Entre aplausos de alegria, vibramos nós, ao ouvirmos neste dia a tua voz. A vibração que se eleva no ambiente é oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos tua luz. Mensageiro de bondade, envolto em luz, semeando a caridade que a Deus conduz. Bendizemos tua presença, bondoso irmão, alegrando nesta crença o coração. A vibração que se eleva no ambiente é oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos tua luz. Fernando, você faz Lembrei da Ana. Gente, lembrei da Ana, deu uma saudade. Ela que gostava. Gostava dessa música. Gostava mesmo. E assim, Mestre Jesus, nossos corações cheios de alegria, de agradecimento por essa oportunidade. Que não nos esqueçamos da nossa responsabilidade com compromisso do conhecimento. Porque quanto mais conhecemos, mais temos a obrigação de praticar e usar isso em favor daquilo que nós defendemos, que é a nossa crença, que é a crença no nosso Pai e no nosso desenvolvimento. Que esse estudo, que esse tempo que dedicamos, seja um tempo iluminado, como já foi dito nas palavras da leitura. Que nós estejamos com o coração iluminando esse tempo, para que nós possamos, lá na frente, termos a certeza que fizemos o nosso trabalho, que estamos dentro do nosso trabalho. Pedimos, Mestre Jesus, por aqueles que não puderam estar aqui, pedimos pela Casa Espírita, pela SEC, pelos enfermos, pelas pessoas que clamam no seu tempo,
a ajuda do alto. Obrigado, Senhor. Obrigado por permitir essa união fraterna com o estudo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Seja conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.